Olá a todos, meu nome é Damião Mamed Florencio e nós estamos estudando as noções básicas de teoria musical. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as propriedades do som, que são elas altura, duração, intensidade e timbre. Primeiramente, vamos falar sobre o timbre. O que é o timbre? Timbre é a característica especial de cada som, é a origem do som, é a fonte sonora do som, certo? Essa é a minha voz, essa voz está partindo de mim, eu sou a fonte sonora desse som, esse é o meu timbre, certo? Então, quando falamos de timbre, estamos falando da característica especial daquele som. Quando você ouve um violino, o som de um violino, logo você percebe é um violino, porque é o timbre do violino. Quando você ouve um piano, você percebe que é o timbre de um piano. Quando você ouve um violão, logo você relaciona aquele timbre ao violão, porque é o timbre do violão. Então, o timbre é isso. O timbre, ele é a origem do som, de onde está vindo o som, de onde está partindo esse som, certo? Agora, vamos falar sobre a duração. Duração é o tempo em que soa o som. Duração é o tempo em que soa o som. E ele pode ser curto, médio e longo. A duração ela pode ser curta, média e longa. Quando se fala de duração, nós estamos falando, de quanto tempo soa o som. Ele soa em segundos, em minutos, certo? Em horas. Certo? Então, imagine que isso é curto, isso é médio e isso é longo. Esse é um som curto de 3 segundos. Esse é um som médio de 7 segundos. E esse é um som longo, de 10 segundos. Vamos dar exemplo com a voz. Som, som, som. Então, isso é a duração. Quanto tempo soa o som, E essa duração, ela está relacionada a tempos, em horas, em segundos, certo? Isso é a duração do som. Agora vamos falar sobre a intensidade do som. A intensidade é a graduação do volume do som. Ela pode ser fraco, médio e forte, certo? Vamos dar um exemplo bem prático, certo? Você vai ouvir uma música e você liga o rádio e você percebe que não tem som nenhum. Então você vai no volume e começa a aumentar o volume, você começa a aumentar a graduação do volume, você está aumentando a intensidade do som e você começa a aumentar o som. Aí você percebe que a música começa a aparecer, começa a tocar a música, mas ela está fraca, e você continua aumentando o volume do som e ela se torna média e você consegue ouvir nitidamente essa música, mas você continua aumentando o volume desse som, você continua aumentando a graduação do volume do som, você continua aumentando a intensidade do som e a música se torna forte. Certo? Então, intensidade é essa graduação do volume do som, que pode ser fraco, médio e forte. Certo? Agora, vamos falar sobre a altura. Quando nós falamos sobre altura, nós estamos falando sobre a frequência do som. A altura no universo musical não está relacionado à altura de uma casa,
Quanto é alto a torre de uma igreja? Quanto é alto aquele prédio? Não, está relacionada à frequência do som, que é dividida em grave, médio e agudo, certo? A altura, ela divide os sons em grave, médio e agudo. Vamos dar exemplo, de cantores, certo? Imagine a voz do Seu Jorge. É uma voz grave, é considerada uma voz grave, uma voz forte, uma voz robusta, certo? Agora, imagine a voz do Roberto Carlos em relação à voz do Seu Jorge. É considerada uma voz média, não é uma voz tão robusta, é uma voz média, é uma voz mais suave, certo? Agora, imagine a voz do Ney Matogrosso. É uma voz bem aguda, é uma voz mais fina, certo? Com esses exemplos, você consegue perceber claramente a diferença de cada voz, a característica de cada voz. Você consegue perceber que uma voz é mais grave, a outra é média e a outra é aguda, certo? Vamos dar exemplos de instrumentos musicais. Imagine o surdo, o som de um surdo. É considerado um som grave, um som robusto, um som forte, certo? É um som grave. Imagine agora o som de um pandeiro. Esse é o som de um pandeiro. É um som mais suave em relação ao som do surdo. Então, ele é considerado um som médio. Agora, você imagine o som de um sino. Você percebe claramente que é um som mais agudo, é um som mais fino, é um som agudo, é considerado um som agudo em relação ao som do pandeiro e em relação ao som do surdo. Então, com esse exemplo, você consegue perceber claramente o que é grave, o que é médio e o que é agudo, certo? Essas são as propriedades do som. Muito obrigado, até o próximo vídeo.